Quinta-feira é dia de falar de saúde, de bem-estar aqui no programa Mais Catalão com o pessoal lá da Clínica Salute. Dr. Cristiano de Abreu está ao vivo conosco, ele que é cirurgião plástico, está via videochamada para falar hoje com a gente sobre cirurgia facial, Ana Paula. Nós vamos tirar dúvidas aqui dos nossos ouvintes, pessoal que sempre manda pergunta, hoje a gente responde. Você que está ouvindo o programa, quer saber qualquer coisa sobre cirurgia facial, você já manda agora a sua pergunta para dar tempo de responder. Nosso WhatsApp é o 996551027, 996551027. Manda a sua pergunta que o doutor Cristiano vai responder hoje. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos vocês que escutam a gente aí hoje. Boa tarde, doutor Cristiano. Seja bem-vindo. Doutor, hoje quais são as principais cirurgias, quais são os principais procedimentos faciais que são procurados? Olha, se a gente for falar de cirurgia, né, são vários, né? Isso sem contar os procedimentos minimamente invasivos. Mas falando de cirurgia, a gente tem desde o lifting facial, que é aquela cirurgia mais completa, onde a gente faz o cortinho na região da orelha e atrás da orelha e consegue esticar toda essa região da maçã do rosto, pescoço, vamos dizer assim, a cirurgia completa de rosto, que a gente faz bastante. E aí disso tem as menores, né? Tem, por exemplo, só a cirurgia de pálpebra, tem a cirurgia de levantamento da sobrancelha, que a gente também é conhecida como lifting frontal. A gente faz uns pequenos cortinhos aqui nesses orifícios, nessa região, solta a sobrancelha e puxa para cima. Nós temos outras cirurgias como mini lifting, onde a gente corta bem pouquinho aqui nessa região e puxa, mas não conseguimos tratar muito bem o pescoço. Entre outras cirurgias faciais, essas de rejuvenescimento, né? Mas se a gente for falar de todas as faciais, tem nariz, orelha, várias que a gente faz, mas basicamente acho que essas de rejuvenescimento que vocês estavam querendo saber. Doutor Cristiano, e com relação à idade, tem uma idade mínima para que as pessoas possam fazer um procedimento cirúrgico ou um procedimento menos invasivo? Olha, sempre a gente recomenda a idade adulta, né? Após 18 anos, assim. Claro que as cirurgias faciais, elas se reservam para os pacientes mais de idade, mas assim, a partir de 30 e poucos anos, existem pessoas que já têm uma bolsa de gordura na pálpebra, já tem um pouco de excesso de pele, tem pessoas que têm isso mais cedo. Mas eu já tive casos também de pacientes com 20 anos que tinham muita bolsa. É raro, mas tem, né? E aí normalmente é aquela bolsa de gordura, nem tem excesso de pele, e a gente tem que operar para tirar, tá? Então assim, é muito variado, mas se a gente for falar cirurgia facial, lifting, mini lifting, é após os 40 anos. O doutor Cristiano, começaram a chegar algumas perguntas aqui, ó. A Patrícia Soares, isso, ela mandou aqui: olha, eu sempre quis fazer cirurgia para retirar a papada, mas eu tenho medo de ficar cicatriz. Fica cicatriz, doutor? Então, depende do tipo da papada, porque existe a papada que é só um acúmulo de gordura. Quando é só uma gordurinha que começa a dar aquele papinho que aparece nas fotos, o pessoal não gosta, é um microcorte de menos de 1 centímetro que a gente faz aqui embaixo e atrás da orelha, fica totalmente escondido, só para aspirar essa gordura. E claro que acaba tendo um pouquinho de retração de pele. Agora, quando é uma papada maior, que tem aquela flacidez de pele, que a gente até brinca, parece uma barbela, igual de Nelore, né? Aquela bem solta assim, aí aquela não tem jeito. Aquela a gente tem que fazer o lifting, que é um cortinho aqui na orelha, para justamente puxar essa pele, e também faz um cortinho pequeno aqui. Mas as cicatrizes da cirurgia facial, a grande vantagem é que a gente coloca em lugares que elas ficam escondidas. Mesmo a cicatriz daqui, ela fica como se fosse uma ruguinha. Então são muito discretas as cicatrizes da cirurgia facial e da papada, no caso que a Patrícia perguntou aí. Doutor Cristiano, o senhor falou de idade mínima, falou ali que as pessoas quando entram na fase adulta já começam a perceber alguns sinais e a partir daí então já pode fazer algum procedimento cirúrgico, mas até que idade? Tem uma idade máxima, doutor Cristiano, que dá para fazer uma cirurgia facial?
Essa é uma boa pergunta, viu? Porque, assim, não tem uma idade máxima, né? Mas tem uma condição clínica que o paciente tem que ter. Ou seja, ele tem que ter uma boa saúde, uma boa condição cardiovascular, que a gente fala, um coração bem funcionante, sem problemas, uma boa capacidade pulmonar. Então, para poder ser submetido a uma cirurgia. Isso falando das cirurgias grandes. Mas como a gente tem cirurgias pequenas, que muitas vezes a gente faz com anestesia local, essa faixa etária acaba aumentando muito, né? Por exemplo, eu vou contar aqui uma experiência pessoal, que eu operei minha avó. Minha avó tinha 92 anos. Olha! Ela tinha muita pele na pálpebra, muita pele, e atrapalhava inclusive para ela ler os romances dela. E ela não tinha uma condição muito boa para fazer uma cirurgia grande. Mas com anestesia local, eu consegui fazer a pálpebra dela com toda segurança e ela pôde voltar a ler os romancezinhos dela. Então, assim, são coisas que a gente avalia o paciente, né? E vê a condição dele, se ele pode ou não fazer uma cirurgia. Mas não tem uma idade limite, não, gente. Olha só. Eu estou falando de pálpebra, que a Núbia, inclusive, mandou uma pergunta aqui pra gente. Ela falou aqui, ó, fui no médico e o médico falou que seria bom eu retirar um pouco da pele nos olhos. Mas eu tenho medo, porque eu já vi pessoas que fizeram essa cirurgia e depois ficam com o olho aberto. Não consegue, dorme de olho aberto. É verdade que fica com o olho aberto, doutor? Legal. Ótima pergunta. Então, assim, tem muita gente que tem esse medo mesmo, viu, Leandro? Fica com o olho arregalado, mudar o formato do olho, né? Então, assim, é muito raro acontecer isso. Às vezes, o que assusta as pessoas é se ela vai ver logo nos primeiros dias alguém que fez a cirurgia, e nos primeiros dias, por conta de estar um pouco inchado, o olho pode ficar mesmo um pouco aberto. Vamos dizer assim, nos primeiros 3 a 5 dias. A gente toma alguns cuidados para isso, usa umas pomadinhas, mas nessa fase pode ficar aberto. Depois, conforme vai saindo o inchaço, tudo, o olho vai fechando naturalmente. E a gente não tem casos assim que o olho fica aberto, a pessoa não consegue fechar. Nunca tive problemas dessa ordem aí. Tá? Então é uma cirurgia tranquila, é de 1 semana de recuperação. Realmente a pálpebra é bem tranquila. Eu acho que ela que está com medo, por exemplo, valeria a pena conversar com alguém que fez recentemente para perder um pouco do medo, porque se um médico já indicou para ela que tem a necessidade, né? Provavelmente ela precise mesmo, né? Tá certo. Então, doutor Cristiano, chegaram outras perguntas aqui, e aí a gente vai guardando as perguntas e vai respondendo ao longo das próximas participações. A gente vai colocando aqui a participação do pessoal. E quem quiser saber mais, bater um papo com o doutor Cristiano de Abreu, eu sei que lá no YouTube tem um monte de dicas lá, não só de cirurgia facial, né, doutor? Tem muita coisa lá, né? Sim, a gente gosta bastante de deixar um material disponível lá no YouTube, então quem quer ver alguma coisa mais aprofundada, algumas informações melhores tem lá. E também nas outras mídias sociais, tem algumas coisas mais rápidas aí, no Facebook, no Instagram e no próprio site da clínica, tá? O nosso Instagram é o @clinica.salute ou @Dr. Cristiano de Abreu, tudo junto. E lá vocês conseguem acompanhar, acessar a gente, mandar dúvidas e ver todo o conteúdo que a gente produz para vocês. Doutor Cristiano, muito obrigada mais uma vez. Na próxima semana, então, a gente volta a falar, trazer as perguntas dos ouvintes e a gente agradece mais uma vez a participação. Obrigado vocês, até semana que vem aí. Bom resto de semana para todos. Obrigado, doutor. Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau, tchau.